Muito boa noite! Então, hoje eu gostaria de fazer uma mini palestra, né, sobre os transtornos psicopatológicos, né? Então, nós temos várias ordens de transtornos psicopatológicos. Mas vocês sabiam que a nossa sociedade ela é dominada pelo materialismo, né? O materialismo é aquilo que vê tudo como materialidade e nada sobrepunja isso aí. Portanto, no século XIX e desde as eras antigas, surgiu doutrinas, filosofias, religiões que estabeleceram contato e nexo com aquilo que está além da materialidade. Mas hoje eu quero falar sobre uma, uma terapia muito proeminente, né, que se chama experiência somática e psicotraumatologia e que serve para a renegociação do trauma, dos traumas psicopatológicos. E o que vem a ser psicopatologia? Psicopatologia é a ciência que vai estudar as psicopatologias, as próprias patologias mentais, né? Psíquicas, né? Então, a depressão, ela é material ou ela é espiritual? Eis a grande questão. E aonde está a chave? Está no espírito ou na matéria? Então, o materialismo, com a sua tradição, vamos botar assim, ele vai dizer pela psiquiatria que a gente deve tratar pela matéria. E o espiritismo, o espiritualismo, vai dizer que a gente tem que tratar pelo espírito, o que é o que parece ser contraditório, mas na realidade tudo acaba se unindo e formando bases para um diálogo entre eles. Como diz Buda, o caminho do meio, né? Mas na década de 70, de 80, surgiu um método, metodologias como focalização, Rolf, experiência somática, Theta Healing, que eles vêm conversar diretamente com a sensorialidade do ser, de forma física, fisiológica, puramente fisiológica. Ou seja, a psicoterapia ela é puramente fisiológica. E aonde eles chegam com isso? Né? Eles chegam no prescrutamento do ser fisiológico. E a partir da fisiologia, você consegue, com uma dicção própria e uma linguagem própria, você consegue acessar os arquivos que estariam guardados no inconsciente. Entendeu? Porque o nosso corpo é o nosso próprio inconsciente, segundo Freud, né? Então ele guarda o nosso inconsciente. E a linguagem do SE, ela vem ser uma linguagem é, harmoniosa, que vem trazer bem-estar, que vem trazer toda uma sutileza de propriedades técnicas para o adiantamento da renegociação do trauma, né? Então, se por um lado a gente tem no materialismo técnicas que são tão proeminentes, contemporâneas que são tão proeminentes para
o ressarcimento das nossas dívidas, das nossas doenças, patologia, psicopatologias e patologias físicas. Por outro lado, nós temos também as psicopatologias numa ordem psiquiátrica, que também anda de forma multilateral com essas técnicas, né, alternativas. Por isso que elas são alternativas. São as PICs, são as alternativas, né? Mas o SL tem um diálogo diferente, entendeu? Ele tem um diálogo diferente. Ele vai conversar com a pessoa, perguntando assim: como é que vai seu corpo, né? O corpo agradece, né? Se você vai ter um diálogo, não é normal você ter um diálogo corporal, a não ser por contato, né? Então, por exemplo, você vai falar assim: o corpo agradece, né? A pessoa, ela se poupa de alguma queimadura, de alguma coisa assim, a gente fala: o corpo agradece. Ou como é que está seu corpo? Melhor o corpo do que a razão, né? Porque foi constatado por Peter Levine que o corpo é a chave para a renegociação do trauma. E quando a gente entra num pacto terapêutico entre terapeuta e cliente, de corpo para corpo, usando logicamente os recursos da razão e da mente, os nossos recursos espirituais para isso, a gente consegue uma dialética sensorial, uma dialética extremamente rica em sensorialidade, que é uma herança nossa do reino vegetal e do reino animal. Entendeu? Então nós conseguimos integrar a biossíntese do ser humano, em suma, né? Mas é um método muito rico mesmo, entendeu? Então é uma escola muito proeminente, muito muito avantajada em termos de técnicas, né? Então, o que é psicopatologia? Psicopatologia pode ser visto pela psiquiatria de uma forma, pelo espiritualismo de outra forma, pelo espiritismo de outra forma, pelo materialismo clássico de outra forma. Quem vai pontuar a psiquiatria vai ser o materialismo clássico, né? Quem vai pontuar a farmacologia vai ser o materialismo clássico. E toda essa doutrina, ela não é totalmente dogmática. Ela tem um porquê de existir. E a gente tem que descobrir esse porquê para não criarmos um preconceito e uma ignorância, tendo em vista que hoje está tão divulgado o espiritismo e o espiritualismo. Entendeu? É tão importante a gente pegar todas as ferramentas possíveis e abraçá-las para trabalhar como serrote, martelo, entendeu? Cada coisa no seu lugar, a fim de tratar as doenças e manejar as enfermidades, as psicopatologias. Então a gente tem as psicopatologias dissociativas, como a gente tem a dissociação aguda, a dissociação crônica, que são as fraturas da alma, do ego, né? Nem da alma, é do ego, né? É... Como é a esquizofrenia, né? A gente tem as psicopatologias depressivas, que tem a ver com estados de humor negativo,
tem as psicopatologias borderline, psicopatologia bipolar, entendeu? Então temos várias psicopatologias. E onde é que entra o SE nessas psicopatologias? O SE ele entra justamente na seguinte forma. Ele antes por Peter Levine, ele não era recomendado lá nos Estados Unidos por uma questão social, né? Não se atendia psicóticos em consultórios de SE, na terapia do SE, porque tinha uma questão também de quando você acoplasse a consciência no corpo, a pessoa experimentaria várias camadas de desregulação e desorganização neurológica. Mas isso foi quebrando o tabu, entendeu? Isso foi quebrando o tabu e hoje nós temos a possibilidade, olha só, gente, a possibilidade de trazer o SE para um manejo clínico de desordens mentais, desordens neurológicas, entendeu? Organizando o sistema como um todo, o sistema neurológico como um todo, inclusive as psicoses, de forma a estar trabalhando cada pedaço, cada demanda, está organizando esse todo global que vai se desorganizar de alguma forma, mas que depois vai ser organizada de outra forma e a pessoa volta a se sentir bem, como no efeito homeopático. Ela sente, ela vai sentindo de fio por fio, como na homeopatia. Ela vai trabalhar com uma parte desagregadora inicialmente, minimamente desagregadora, como é a prescutação terapêutica, né? Psicoterapêutica, a prescutação, né? Você vai dar uma mínima fisgada na pessoa para ela dar uma desorganizada para depois ela se reorganizar outra vez. O sistema, o sistema dela se reorganizar outra vez. Então nós temos essa possibilidade também do SE como homeopatia para o espírito, para as psicopatologias de ordem dissociativas. Então, e a depressão? A depressão é um estado de humor negativo. A bipolaridade, ela já tem um estado de humor negativo e tem os delírios, as manias positivas, extremamente eufóricas, né? E a dissociação crônica, esquizofrenia, ela tem uma questão do superpoder, da super-euforia, daquilo que não sai da euforia, entendeu? E que quando é tratada, ela precisa vir com um antidepressivo, porque vai baixar os níveis de dopamina dos recursos neuronais, e é, vai trazer uma depressão para a pessoa, uma depressão natural para a pessoa, entendeu? Então a pessoa precisa se tratar com um antidepressivo também, né? Um antidepressivo e um antipsicótico, né? No caso da esquizofrenia leve, né? Nas esquizofrenias mais paranoides, vegetativas, nas outras esquizofrenias, nas outras psicopatologias de ordens dissociativas, o tratamento é outro. Mas aqui eu gostaria de trazer também um pouco de bem-estar, né? Falar um pouco de psicopatologia,
mas falar também de bem-estar. Quem de vocês não sente bem-estar em falar em harmonia, em falar em paz, em falar em equilíbrio, né? Então isso, trazer essa linguagem do SE é trazer paz, harmonia e equilíbrio para os pacientes que têm esses transtornos, entendeu? É trazer uma zona de pessoas que estão capacitadas para não entrar na pessoa, mas trazer uma certa conscientização para a pessoa. Isso o Espiritismo faz, isso as religiões fazem, quando fazem bem, né? As religiões que são dominadas pela erudição, pela boa, pelo não preconceito, né? Então, o materialismo, que antes era muito preconcebido, que pode ser preconcebido na hora em que tanto se divulga o espiritismo, ele pode ser uma chave de solução para a renegociação dos processos mais traumáticos que existem. Na lógica de que você pode curar o corpo pelo corpo, de que você pode acessar um campo de percepções vegetais, que é a nossa herança ancestral, percepções vegetais e animais, dentro da teoria polivagal e das ideias espíritas também, trazendo essa consciência de que nós somos princípios inteligentes, ou seja, espíritos, mas também podemos tratar as nossas dificuldades com as nossas heranças ancestrais, entendeu? Com um diálogo corporal, com um diálogo sensorial e tudo isso mais. Aliás, o oposto de espiritualidade é sensorialidade. Engraçado, né? Então, quando você acessa um campo sensorial, você estará acessando, consequentemente, o seu lado mais interno, o seu lado mais interior, a sua alma, o seu espírito, né? Você estará acessando o seu espírito. E quando você acessa a racionalidade, você acessa a sua alma, né? Então isso é bem interessante. E aí é mais ou menos isso que eu gostaria de estar deixando com vocês aqui. E gostaria de dizer que eu sou profissional da psicotraumatologia e do SE, né? Sou praticante de SE. Sou um SEsista praticante. E gostaria de estar disponibilizando o meu serviço. Vocês podem me acessar pelo direct do Instagram, se quiserem, ou pode utilizar o WhatsApp, né? Que é 27 99707 2273. E assim eu agradeço a oportunidade de estar passando esses conhecimentos para vocês e nos vemos. Até mais.